Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 69. Arjuna se dispõe a matar Yudhishthira. Krishna o para e o instrui sobre moralidade. História de Valaka e Kausika. Krishna consegue acordo apropriado para Arjuna. Sanjaya disse, assim endereçado por Yudhishthira, o filho de Kunti possuindo cavalos brancos, cheio de raiva, puxou sua espada para matar aquele touro da raça Bharata. Vendo sua fúria, Keshava, conhecedor das operações do coração humano, disse, por que, ó Partha, tu puxas tua espada? Eu não vejo, ó Dhananjaya, ninguém aqui com quem tu tens que lutar. Os Dhritarashtra's agora foram atacados pelo inteligente Bhimasena. Tu vieste da batalha, ó filho de Kunti, para ver o rei. O rei foi visto por ti. De fato, Yudhishthira está bem. Tendo visto aquele tigre entre reis que é dotado de destreza igual àquela de um tigre, porque essa insensatez em uma hora quando tu deves te regozijar? Eu não vejo aqui, ó filho de Kunti, a pessoa a quem tu possas matar. Por que então tu desejas golpear? O que é essa ilusão da tua mente? Porque tu, com tal velocidade, pegas essa espada formidável. Eu te pergunto isso, ó filho de Kunti. O que é que tu estás prestes a fazer, visto que, ó tu de destreza inconcebível, tu apertas essa espada com raiva? Assim endereçado por Krishna, Arjuna, lançando seus olhos em Yudhishthira, e respirando como uma cobra enfurecida, disse para Govinda, eu cortaria a cabeça daquele homem que me dissesse, dê teu Gandiva para outra pessoa. Esse mesmo é meu voto secreto. Aquelas palavras foram faladas por este rei, ó tu de destreza imensurável, na tua presença, ó Govinda. Eu não ouso perdoá-las. Eu irei por isso matar este rei que teme a mais leve queda de virtude. Matando este melhor dos homens, eu manterei meu voto. É por isso que eu puxei a espada, ó alegrador dos iados. Eu mesmo, matando Yudhishthira, saldarei minha dívida com a verdade. Por meio disso eu dissiparei minha dor e perturbação de espírito, ó Janardana. Eu te pergunto, o que você acha apropriado para as circunstâncias que surgiram? Tu, ó Senhor, conheces todo o passado e o futuro deste universo. Eu farei o que tu me disseres. Sanjaya continuou. Govinda então disse, que vergonha, para Partha e mais uma vez continuou a falar, eu agora sei, ó Partha, que tu não serviste os idosos, já que, ó tigre entre homens, tu cedeste a ira em um momento quando tu não deverias ter feito isso. Ninguém que conheça as distinções de moralidade agiria da maneira, ó Dhananjaya, na qual tu, ó filho de Pandu, que não és familiarizado com elas, estás agindo hoje. Ó Partha, é o pior dos homens aquele que comete atos que não devem ser feitos e que faz ações que são aparentemente apropriadas mas condenadas pelas escrituras. Tu não conheces as decisões daqueles homens eruditos que, servidos por pupilos, declaram suas opiniões, seguindo os ditames de moralidade. O homem que não conhece aqueles pareceres fica confuso e estupefato, ó Partha, assim como tu ficaste estupefato em discriminar entre o que deve ser feito e o que não se deve. O que deve ser feito e o que não se deve não pode ser averiguado facilmente. Tudo pode ser averiguado pela ajuda das escrituras. Tu, no entanto, não conheces as escrituras. Já que, te julgando, familiarizado com moralidade, tu estás desejoso de observar moralidade, dessa maneira, parece, que tu estás influenciado pela ignorância. Tu te julgas familiarizado com virtude, mas tu não sabes, ó Partha, que a matança de criaturas vivas é um pecado. A abstenção de ferir animais é, eu penso, a maior virtude. Uma pessoa pode até falar uma inverdade, mas ela nunca deve matar. Como então, ó o principal dos homens, tu podes desejar, como uma pessoa medíocre, matar teu irmão mais velho, o rei, que é familiarizado com moralidade? Matar uma pessoa não envolvida em combate, ou um inimigo, ó Bharata, que desviou o seu rosto da batalha, ou que foge ou procura proteção ou junta suas mãos, ou se entrega ou está desatento, nunca é aprovado pelos justos.
Todos esses atributos se encontram no teu superior. Esse voto, ó Parta, foi adotado por ti antes por tolice. Por causa daquele voto tu estás agora, por insensatez, desejoso de cometer uma ação pecaminosa. Porque, ó Parta, tu avanças em direção ao teu superior venerável para matá-lo, sem teres analisado o curso extremamente sutil de moralidade que é, além disso, difícil de ser compreendido. Eu agora te direi, ó filho de Pandu, este mistério relacionado com moralidade, este mistério que foi declarado por Bhishma, pelo virtuoso Yudhishthira, por Vidura também chamado Kshatri, e por Kunti de grande celebridade. Eu te direi aquele mistério em todos os seus detalhes. Ouça, ó Dhananjaya. Alguém que fala a verdade é virtuoso. Não há nada superior à verdade. Veja, no entanto, a sinceridade como praticada é muito difícil de ser compreendida em relação aos seus atributos essenciais. A verdade pode ser indizível, e até a mentira pode ser dizível onde mentira se tornaria verdade e verdade se tornaria mentira. Em uma situação de perigo para a vida e em casamento, a mentira se torna dizível. Em uma situação envolvendo a perda da propriedade inteira de uma pessoa, a mentira se torna dizível. Em uma ocasião de casamento, ou de desfrutar de uma mulher, ou quando a vida está em perigo, ou quando a propriedade inteira de alguém está prestes a ser roubada, ou por causa de um brahmana, a mentira pode ser proferida. Estas 5 espécies de mentira são declaradas como sendo sem pecado. Nessas ocasiões a mentira se tornaria verdade e a verdade se tornaria mentira. É um tolo aquele que pratica veracidade sem saber a diferença entre verdade e mentira. Uma pessoa é citada como estando familiarizada com a moralidade quando ela é capaz de distinguir entre verdade e mentira. É de admirar então que um homem de sabedoria, por cometer até uma ação cruel, possa obter grande mérito como Valaka pela matança da besta cega. É de admirar, além disso, que uma pessoa tola e ignorante, mesmo pelo desejo de obter mérito, ganhe grande pecado como Kausika vivendo entre os rios. Arjuna disse, conte-me, ó santo, essa história para que eu possa entender isso, isto é, esta ilustração sobre Valaka e sobre Kausika vivendo entre rios. Vasudeva disse, havia certo caçador de animais, ó Bharata, de nome Valaka. Ele costumava, para o sustento de seu filho e esposas e não por vontade, matar animais. Dedicado aos deveres de sua própria ordem e sempre falando a verdade e nunca nutrindo malícia, ele costumava também sustentar seus pais e outros que dependiam dele. Um dia, procurando por animais mesmo com perseverança e atenção, ele não encontrou nenhum. Finalmente ele viu um animal predador cujo sentido de olfato substituía o defeito de seus olhos, ocupado em beber água. Embora ele nunca tivesse visto tal animal antes, ainda assim ele o matou imediatamente. Depois da morte daquela besta cega, uma chuva de flores caiu dos céus, sobre a cabeça do caçador. Um carro celeste também, muito encantador e ressoando com as canções de Apsaras e a música de seus instrumentos, veio do céu para levar aquele caçador de animais. Aquele animal predador, tendo praticado austeridades ascéticas, tinha obtido um benefício e se tornado a causa da destruição de todas as criaturas. Por essa razão ele foi feito cego pelo nascido por si mesmo. Tendo matado aquele animal que tinha resolvido matar todas as criaturas, Valaka foi para o céu. A moralidade é assim mesmo difícil de ser entendida. Havia um asceta de nome Kausika sem muito conhecimento das escrituras. Ele vivia em um local muito afastado de uma aldeia, em um ponto onde muitos rios se encontravam. Ele fez um voto, dizendo, eu devo sempre falar a verdade. Ele então se tornou célebre, ó Dhananjaya, como um falador da verdade. Naquela época certas pessoas, por medo de ladrões, entraram naquela floresta, onde Kausika morava. Lá mesmo, os ladrões, cheios de raiva, procuraram por elas cuidadosamente. Se aproximando de Kausika, aquele falador da verdade, eles o questionaram dizendo, ó santo, por qual caminho uma multidão de homens foi pouco tempo antes? Perguntado em nome da verdade, nos responda.
Se tu viste eles, nos diga isto. Assim intimado, Kausica lhes falou a verdade, dizendo: aqueles homens entraram nesse bosque repleto de muitas árvores e trepadeiras e plantas. Assim mesmo, ó Oparta, Kausica lhes deu a informação. Então aqueles homens cruéis, isto é conhecido, descobrindo as pessoas que eles procuravam, mataram todas elas. Por causa daquele grande pecado consistindo nas palavras faladas, Kausica, ignorante das sutilezas da moralidade, caiu em um inferno atroz, assim como um homem tolo, de pouco conhecimento, e não familiarizado com as distinções de moralidade, cai em um inferno doloroso por não ter questionado pessoas de idade para a solução de suas dúvidas. Deve haver algumas indicações para distinguir virtude de pecado. Às vezes aquele conhecimento superior e inatingível pode ser obtido pelo exercício da razão. Muitas pessoas dizem, por um lado, que as escrituras indicam a moralidade. Eu não contradigo isso. As escrituras, no entanto, não previnem para todos os casos. Para o crescimento das criaturas os preceitos de moralidade têm sido declarados. Aquilo que está relacionado com inofensividade é religião. Dharma protege e preserva as pessoas. Dessa maneira é a conclusão dos pandits que o que mantém é Dharma. Ó Oparta, eu narrei para você os sinais e indicações de Dharma. Ouvindo isso, você decide se Yudhishthira deve ser morto por você ou não. Arjuna disse: Krishna, suas palavras são repletas de grande inteligência e saturadas de sabedoria. Tu és para nós como nossos pais e nosso refúgio. Nada é desconhecido para ti nos três mundos, assim tu és familiarizado com as regras de moralidade. Ó Keshava do clã Vrishni, tu conheces meu voto que quem quer que entre os homens me diga, Parta, dê teu Gandiva para alguém mais corajoso do que você, eu imediatamente porei um fim à sua vida. Bhima também fez uma promessa que quem quer que o chame de Tularaki, seria morto imediatamente por ele. Agora o rei repetidamente usou aquelas exatas palavras para mim na tua presença, ó herói, isto é, dê teu arco. Se eu o matar, ó Keshava, eu não poderei viver nesse mundo nem por um momento. Tendo pretendido, além disso, matar o rei por loucura e perda das minhas faculdades mentais, eu fui poluído pelo pecado. Cabe a ti hoje, ó o principal de todas as pessoas justas, me dar conselhos para que meu voto, conhecido por todo o mundo, possa se tornar verdadeiro enquanto ao mesmo tempo eu mesmo e o filho mais velho de Pandu possamos viver. Vasudeva disse: o rei estava fatigado, e sob a influência da dor. Ele foi mutilado em batalha por Karna com numerosas flechas. Depois disso, ó herói, ele foi repetidamente atingido pelo filho de Suta, com suas setas, enquanto ele estava se retirando da batalha. Foi por isso que, sofrendo sob uma carga de tristeza, ele falou aquelas palavras impróprias para ti em fúria. Ele te provocou por aquelas palavras para que tu pudesses matar Karna em batalha. O filho de Pandu sabe que o infame Karna é incapaz de ser resistido por alguém mais no mundo, exceto tu. Foi por isso, ó Oparta, que o rei em grande cólera disse aquelas palavras duras para teu rosto. A aposta no jogo da batalha de hoje se encontra no sempre atento e sempre insuportável Karna. Aquele Karna sendo morto, os Kauravas necessariamente estarão vencidos. Isso mesmo é que o filho real de Dharma tinha pensado. Por isso o filho de Dharma não merece a morte. Teu voto também, ó Arjuna, deve ser mantido. Escute agora os meus conselhos que serão agradáveis para ti, conselhos em consequência dos quais Yudhishthira sem ser realmente privado de vida ainda pode ser morto. Enquanto alguém que é digno de respeito continua a receber respeito, ele é citado como vivendo no mundo dos homens. Quando, no entanto, tal pessoa encontra desrespeito, ele é mencionado como alguém que está morto embora vivo. Este rei sempre foi respeitado por ti e por Bhima e os gêmeos, como também por todos os heróis e todas as pessoas no mundo que são veneráveis por idade. Em alguma insignificância, então lhe mostre desrespeito. Portanto, ó Oparta, te dirija a este Yudhishthira como tu quando seu tratamento usual é vossa senhoria.
Um superior, ó Bharata, por ser endereçado como tu é morto embora não privado de vida. Te comporte dessa maneira, ó filho de Kunti, em direção ao rei Yudhishthira, o justo. Adote esse comportamento censurável, ó perpetuador da linhagem de Kuru. Esta melhor audição de todas as audições foi declarada por ambos, Atharva e Angiras. Homens desejando bem devem sempre agir dessa maneira sem escrúpulos de qualquer tipo. Sem ser privado de vida, um superior ainda é citado como estando morto se aquele venerável for endereçado como tu. Conhecedor do dever como tu és, dirija-te ao rei Yudhishthira o justo da maneira que eu indiquei. Essa morte, ó filho de Pandu, nas tuas mãos, o rei Yudhishthira nunca irá considerar como uma ofensa cometida por ti. Tendo-te dirigido a ele dessa maneira, tu podes então adorar seus pés e falar palavras de respeito para este filho de Prita e acalmar sua honra ferida. Teu irmão é sábio. O nobre filho de Pandu, portanto, nunca ficará zangado contigo. Livre da mentira como também do fratricídio, tu irás então, ó Partha, matar alegremente o filho de Sutakarna. Capítulo 70. Arjuna mata Yudhishthira e ele mesmo com palavras duras. Sanjaya disse, assim endereçado por Janardana, o filho de Prita Arjuna, aprovando aqueles conselhos de seu amigo, então se dirigiu veementemente ao rei Yudhishthira o justo, em linguagem que era ríspida e semelhante à qual ele nunca tinha usado antes. Arjuna disse, ó rei, não dirija essas repreensões a mim, tu que estás passando teu tempo 2 milhas completas longe da batalha. Bhima, no entanto, que está lutando com os principais heróis do mundo pode me repreender. Tendo afligido seus inimigos na hora apropriada em batalha, e matado muitos bravos senhores de terra e muitos dos principais guerreiros em carros e elefantes enormes e muitos cavaleiros heróicos e inúmeros bravos combatentes, ele, além do mais, matou 1000 elefantes e 10.000 montanheses Camboja, e está proferindo rugidos altos em batalha como um leão depois de matar inúmeros animais menores. Aquele herói realiza as façanhas mais difíceis, iguais às quais tu nunca podes realizar. Saltando de seu carro, massa na mão, ele destruiu um grande número de cavalos e carros e elefantes em batalha. Com sua principal das espadas também, ele tem destruído muitos cavaleiros e carros e corcéis e elefantes. Com os membros quebrados de carros, e com seu arco também, ele consome seus inimigos. Dotado da bravura de Indra, com seus pés e também seus braços nus ele mata numerosos inimigos. Possuidor de grande poder e parecendo Kuvera e Yama, ele destrói o exército hostil, aplicando sua força. Aquele Bhimazena tem o direito de me repreender, mas não tu que és sempre protegido por amigos. Agitando os principais dos guerreiros em carros e elefantes e corcéis e soldados da infantaria, Bhima, sem ajuda, está agora no meio dos Dhartarashtras. Aquele castigador de inimigos tem o direito de me repreender. Aquele castigador de inimigos que está matando os Kalingas, os Vangas, os Angas, os Nishadas, e os Magadas, e grande número de elefantes hostis que estão sempre furiosos e que parecem com massas de nuvens azuis, é competente para me repreender. Sendo levado em um carro adequado, vibrando seu arco no momento apropriado, e com flechas na sua outra mão, aquele herói derrama chuvas de flechas em grande batalha, como as nuvens despejando torrentes de chuva. 800 elefantes, eu vi, com seus globos frontais partidos e as extremidades de suas presas cortadas, foram hoje mortos por Bhima com flechas em batalha. Aquele matador de inimigos é competente para me dizer palavras duras. Os eruditos dizem que a força dos principais dos Brahmanas se encontra nas palavras, e que a força do Kshatriya está em seus braços. Tu, ó Bharata, és forte em palavras e muito insensível. Tu achas que eu sou como tu mesmo. Eu sempre me esforço para te fazer bem com minha alma, vida, filhos e esposas. Já que, apesar de tudo isso, tu ainda me perfuraste com tais dardos verbais, é evidente que nós não podemos esperar qualquer felicidade de ti.
Deitado na cama de Draupadi tu me insultaste, embora por tua causa eu mate os mais poderosos dos guerreiros em carros. Tu não tens qualquer ansiedade, ó Bharata, e tu és cruel. Eu nunca obtive alguma felicidade de ti. Foi para o teu bem, ó chefe de homens, que Bhishma, firmemente devotado à verdade, ele mesmo te disse os meios de sua morte em batalha, e foi morto pelo heróico Shikandi de grande alma, o filho de Drupada, protegido por mim. Eu não derivo qualquer prazer do pensamento da tua restauração à soberania, já que tu és viciado na má prática do jogo. Tendo tu mesmo cometido uma ação pecaminosa à qual são afeitos somente aqueles que são inferiores, tu desejas agora derrotar teus inimigos através da nossa ajuda. Tu ouviste a respeito das numerosas faltas e da grande pecaminosidade do jogo de dados sobre os quais Sahadeva falou. Porém os dados, que são adorados pelos vis, tu não pudeste abandonar. Foi por isso que todos nós caímos no inferno. Nós nunca derivamos alguma felicidade de ti, já que tu estavas ocupado em jogar com dados. Tendo, ó filho de Pandu, tu mesmo causado toda esta calamidade, tu estás, além disso, endereçando essas palavras duras a mim. Massacradas por nós, tropas hostis estão jazendo no campo, com corpos mutilados e proferindo lamentos altos. Foste tu que fizeste aquele ato cruel em consequência do qual os Kauravas se tornaram ofensores e estão sendo destruídos. Raças do norte, do oeste, do leste e do sul estão sendo atacadas, feridas e mortas, depois da realização de feitos incomparáveis em batalha por grandes guerreiros de ambos os lados. Foste tu que jogaste. Foi por tua causa que nós perdemos nosso reino. Nossa calamidade resultou de ti, ó rei. Atacando-nos, além disso, com o aguilhão cruel das tuas palavras, ó rei, não provoque nossa ira. Sanjaya disse, tendo endereçado essas palavras duras e muito amargas para seu irmão mais velho e assim cometido um pecado venial, o inteligente Savyasasi de sabedoria serena, que era sempre influenciado pelo medo de deserção de virtude, ficou muito triste. O filho do chefe dos celestiais ficou cheio de remorso e respirando pesadamente, puxou sua espada. Vendo isso, Krishna perguntou a ele, o que é isso? Por que tu desembainhaste novamente tua espada azul como o céu? Diga-me qual é tua resposta, pois então eu te aconselharei para a satisfação do teu objetivo. Assim endereçado por aquele principal dos homens, Arjuna, em grande tristeza respondeu a Keshava, dizendo, eu irei, aplicando minha força, matar a mim mesmo por quem esta ação perversa foi feita. Ouvindo aquelas palavras de Partha, Keshava, aquela principal de todas as pessoas justas, disse isso para Dhananjaya. Tendo dito aquelas palavras para o rei, por que tu ficaste tão desanimado? Ó matador de inimigos, tu desejas agora destruir a ti mesmo. Isto, no entanto, Kiritin, não é aprovado pelos justos. Se, ó herói entre homens, se tu tivesses hoje, por medo do pecado, matado este teu irmão mais velho de alma virtuosa, qual então seria a tua condição e o que então tu não terias feito? A moralidade é sutil, ó Bharata, e incognoscível, especialmente por aqueles que são ignorantes. Escute-me enquanto eu te aconselho. Por destruir a ti mesmo, tu cairias em um inferno mais terrível do que se tu tivesses matado teu irmão. Declare agora, em palavras, teu próprio mérito. Tu irás então, ó Partha, ter matado a ti mesmo. Aprovando aquelas palavras e dizendo, que assim seja, ó Krishna, Dhananjaya, o filho de Sakra, abaixando seu arco, disse para Yudhishthira, aquela principal das pessoas virtuosas, ouça, ó rei, não há outro arqueiro, ó soberanos de homens, como eu mesmo, exceto a divindade que possui Pinaka. Eu sou respeitado até por aquela divindade ilustre. No momento eu posso destruir este universo de criaturas móveis e imóveis. Fui eu, ó rei, que subjuguei todos os pontos do horizonte com todos os reis governando lá, e trouxe todos à tua submissão. O Rajasuya, realizado por ti, levado à conclusão por presente de Dakshina, e o palácio celestial possuído por ti, foram ambos devido à minha destreza.
Em minhas mãos há marcas de flechas afiadas e um arco encordoado com flecha fixada nele. Em ambas as minhas solas se encontram os sinais de carros com estandartes. Ninguém pode vencer uma pessoa como eu em batalha. Nações do norte, do oeste, do leste e do sul, foram derrotadas, mortas, exterminadas e destruídas. Um pequeno resto somente dos Sansapitakas está vivo. Eu matei sozinho metade do exército hostil inteiro. Massacrada por mim, a hoste barata que parecia, ó rei, a própria hoste dos celestiais, está jazendo morta sobre o campo. Eu mato com armas superiores aqueles que são familiarizados com armas superiores. Por essa razão eu não reduzo os três mundos a cinzas. Sobre meu carro terrível e vitorioso, Krishna e eu mesmo logo procederemos para matar o filho de Suta. Que este rei fique alegre agora. Eu sem dúvida matarei Karna em batalha, com minhas flechas. Ou a senhora Suta hoje será feita sem filhos por mim, ou Kunti será feita sem filhos por Karna. Realmente eu digo que eu não tirarei minha armadura antes de eu ter matado Karna com minhas flechas em batalha. Sanjaya disse, tendo dito essas palavras para aquela principal das pessoas virtuosas, isto é, Yudhishthira, Partha jogou no chão suas armas e pôs de lado seu arco e rapidamente enfiou sua espada de volta em sua bainha. Baixando sua cabeça em vergonha, ou enfeitado com diadema Arjuna, com mãos unidas, se dirigiu a Yudhishthira, e disse, fique alegre, ó rei, me perdoando. O que eu disse, você compreenderá pouco tempo depois. Eu te reverencio. Procurando animar dessa maneira aquele herói nobre capaz de suportar todos os inimigos, Arjuna, aquele principal dos homens, permanecendo lá, mais uma vez disse, esta tarefa não será retardada. Ela será realizada logo. Karna vem em direção a mim. Eu procederei contra ele. Eu irei, com toda a minha alma, proceder para resgatar Bhima da batalha e para matar o filho de Suta. Eu te digo que eu mantenho minha vida para o teu bem. Saiba que isso é verdade, ó rei. Tendo falado assim, o ornado com diadema Arjuna de esplendor ardente tocou os pés do rei e se ergueu para proceder para o campo. Ouvindo, no entanto, aquelas palavras duras de seu irmão Palguna, o filho de Pandu, o rei Yudhishthira, o justo, se levantando daquela cama, na qual ele estava sentado, disse essas palavras para Partha, com seu coração cheio de tristeza, ó Partha, eu agi pecaminosamente. Por isso, vocês têm sido oprimidos por calamidade terrível. Corte, portanto, essa minha cabeça hoje. Eu sou o pior dos homens, e o exterminador da minha linhagem. Eu sou um desgraçado. Eu sou afeito a comportamentos ruins. Eu sou de mente tola. Eu sou preguiçoso e um covarde. Eu sou um insultador dos idosos. Eu sou cruel. O que tu ganharias por ser sempre obediente a uma pessoa cruel como eu? Um canalha que eu sou, eu irei nesse mesmo dia me retirar para as florestas. Vivam vocês felizmente sem mim. O Imazena de grande alma é digno de ser rei. Um eunuco que eu sou, o que eu farei com a soberania? Eu sou incapaz de suportar essas palavras ríspidas de te agitado pela ira. Que Bhima se torne rei. Tendo sido insultado dessa maneira, ó herói, que necessidade eu tenho da vida. Tendo dito essas palavras, o rei, deixando aquela cama, ficou de pé de repente e desejou ir para as florestas. Então Vasudeva, se curvando, disse a ele, ó rei, o voto célebre do manejador do Gandiva que é sempre devotado à verdade acerca de seu Gandiva é conhecido por ti. Aquele homem no mundo que dissesse a ele, dê teu Gandiva para outro, seria morto por ele. Aquelas exatas palavras foram endereçadas a ele por você. Portanto, para manter aquele voto sincero, Partha, agindo também por minha insistência, lhe infligiu este insulto, ó Senhor de Terra. Insulto a superiores é citado como sendo sua morte. Por esta razão, ó alto de armas poderosas, cabe a te perdoar a mim que suplica e reverencia a ti essa transgressão, ó rei, minha e de Arjuna, cometida para manter a verdade. Nós dois, ó grande rei, nos colocamos à tua mercê.
A terra hoje beberá o sangue do filho desventurado de Radha. Eu juro realmente para ti. Reconheça o filho de Suta como morto hoje. Ele, cuja morte tu desejas, perdeu sua vida hoje. Ouvindo aquelas palavras de Krishna, o rei Yudhishthira o justo, em uma grande agitação, ergueu prostrado Rishikesha e juntando suas mãos, disse apressadamente: é assim mesmo como tu disseste. Eu sou o culpado de uma transgressão, eu agora fui despertado por ti, ó Govinda. Eu fui salvo por ti, ó Madhava. Por ti, ó Achyuta, nós hoje fomos resgatados de uma grande calamidade. Nós dois estupefatos pela loucura, isto é, eu mesmo e Arjuna, fomos salvos de um oceano de angústia, tendo obtido a ti como nosso Senhor. De fato, tendo obtido a balsa da tua inteligência hoje, nós, com nossos parentes e aliados, atravessamos um oceano de tristeza e dor. Tendo obtido a ti, ó Achyuta, nós não estamos desamparados. Capítulo 71. Resolvido e perdoado. Sanjaya disse, tendo ouvido essas palavras alegres do rei Yudhishthira, Govinda de alma virtuosa, aquele alegrador dos veados, então se dirigiu a Partha. O último, no entanto, tendo por insistência de Krishna endereçado aquelas palavras para Yudhishthira, ficou extremamente triste por ter cometido um pecado trivial. Então Vasudeva, sorrindo, disse para o filho de Pandu: qual seria a tua condição, ó Partha, se, observador de virtude, tu tivesses matado o filho de Dharma com tua espada afiada? Tendo somente se dirigido ao rei como tu fizeste, tal desânimo possuiu teu coração. Se tu tivesses matado o rei, ó Partha, o que tu terias feito depois disso? A moralidade é assim inescrutável, especialmente para pessoas de compreensão insensata. Sem dúvida a grande angústia teria sido tua por causa do teu medo do pecado. Tu terias caído também no inferno terrível em consequência da morte do teu irmão. Gratifique agora este rei de comportamento virtuoso, este principal de todos os praticantes de virtude, este chefe da linhagem de Kuru. Esse mesmo é meu desejo. Gratificando o rei com devoção, e depois que Yudhishthira estiver feliz, nós dois iremos proceder contra o carro do filho de Suta para lutar com ele. Matando Karna hoje com tuas flechas afiadas em batalha, ó concessor de honras, dê grande felicidade para o filho de Dharma. Isso mesmo, ó poderosamente armado, é o que eu acho que é apropriado para este momento. Tendo feito isso, teu propósito será alcançado. Então Arjuna, ó monarca, envergonhado, tocou os pés do rei Yudhishthira com sua cabeça. E ele repetidamente disse para aquele chefe dos Bharatas: fique satisfeito comigo. Perdoe, ó rei, tudo que eu disse pelo desejo de observar virtude e por medo de pecados. Sanjaya disse, vendo Dhananjaya, aquele matador de inimigos, jazendo chorando aos seus pés, ó touro da raça Bharata, o rei Yudhishthira o justo ergueu seu irmão. E o rei Yudhishthira, aquele senhor da terra, então abraçou seu irmão carinhosamente e chorou alto. Os dois irmãos, de grande esplendor, tendo chorado por um longo tempo, finalmente ficaram livres da aflição, ó monarca, e tão alegres quanto antes. Então o abraçando mais uma vez com afeição e cheirando sua cabeça, o filho de Pandu, muito satisfeito, elogiou seu irmão Jaya e disse: ó tu de armas poderosas, na própria vista de todas as tropas, minha armadura, bandeira, arco, dardo, corcéis, e flechas, foram cortados em batalha, ó grande arqueiro, por Karna com suas flechas, embora eu me esforçasse com atenção. Pensando e vendo as façanhas dele em batalha, ó Palguna, eu perco minhas energias em aflição. A própria vida não é mais preciosa para mim. Se tu não matares aquele herói em batalha hoje, eu abandonarei meus ares vitais. Que necessidade eu tenho da vida? Assim endereçado, Vijaya respondeu, ó touro da raça Bharata, dizendo: eu juro pela verdade, ó rei, e por tua graça, por Bhima, ó o melhor dos homens, e pelos gêmeos, ó senhor da terra, que hoje eu matarei Karna, em batalha, ou, sendo eu mesmo morto por ele, cairei na terra. Jurando verdadeiramente, eu toco minhas armas.
Tendo dito essas palavras para o rei, ele se dirigiu a Madhava, dizendo, sem dúvida, ó Krishna, eu matarei Karna em batalha hoje. Ajudado por tua inteligência, abençoado sejas tu, a morte daquele de alma perversa é certa. Assim endereçado, queixava, ó o melhor dos reis, disse para Partha, tu és competente, ó o melhor dos Bharatas, para matar o poderoso Karna. Esse mesmo sempre tem sido meu pensamento, ó o poderoso guerreiro em carro, quanto a como, ó o melhor dos homens, tu matarás Karna em batalha. Dotado de grande inteligência, Madhava dirigiu-se novamente ao filho de Dharma, dizendo, ó Yudhishthira, cabe a ti consolar Vibhatsu, e mandá-lo matar Karna de alma perversa. Sabendo que tu tinhas sido afligido pelas flechas de Karna, nós dois viemos para cá, ó filho de Pandu, para averiguar tua situação. Por boa sorte, ó rei, tu não foste morto. Por boa sorte tu não foste capturado. Conforte teu Vibhatsu, e o abençoe, ó impecável, com teus desejos para sua vitória. Yudhishthira disse, venha, venha, ó Partha, ó Vibhatsu, e me abrace, ó filho de Pandu. Tu me disseste palavras benéficas que mereciam ser ditas, e eu te perdoei. Eu te ordeno, ó Dhananjaya, vá e mate Karna. Ó Partha, não fique zangado pelas palavras duras que eu te disse. Sanjaya continuou, então Dhananjaya, ó rei, reverenciou Yudhishthira por inclinar sua cabeça, e pegou com suas duas mãos, ó senhor, os pés de seu irmão mais velho. Erguendo-o e abraçando-o apertado, o rei cheirou sua cabeça e mais uma vez disse essas palavras a ele, ó Dhananjaya, ó tu de armas poderosas, eu tenho sido imensamente honrado por ti. Ganhe sempre grandeza e vitória. Arjuna disse, me aproximando do filho de Radha, hoje que é orgulhoso de seu poder, eu matarei aquele homem de feitos pecaminosos com minhas flechas em batalha, junto com todos os seus parentes e seguidores. Ele que, tendo curvado o arco fortemente, te afligiu com suas flechas, eu digo, aquele Karna, obterá hoje o fruto amargo daquele ato dele. Tendo matado Karna, ó Senhor da Terra, eu hoje voltarei da batalha terrível para te prestar meus respeitos por andar atrás de ti. Eu te digo isso realmente. Sem ter matado Karna, eu não voltarei hoje da grande batalha. Realmente eu juro isso por tocar teus pés, ó Senhor do Universo. Sanjaya continuou, para o ornado com diadema, Arjuna, que estava falando daquela maneira, Yudhishthira, com o coração alegre, disse essas palavras de significação importante, obtenha fama imperecível, e tal período de vida que atenda ao teu próprio desejo, e vitória, e energia, e a destruição de teus inimigos. Que os deuses te concedam prosperidade. Obtenha tudo isso à medida desejada por mim. Vá rapidamente para a batalha, e mate Karna, assim como Purandara matou Vritra para seu próprio engrandecimento. Capítulo 72. Krishna previne Arjuna a respeito da bravura de Karna. Sanjaya disse, tendo com o coração alegre e gratificado o rei Yudhishthira o justo, Partha, preparado para matar o filho de Suta, dirigiu-se a Govinda, dizendo, que meu carro seja mais uma vez equipado e que meus principais dos corcéis sejam unidos a ele. Que todas as espécies de armas sejam colocadas sobre aquele veículo formidável. Os corcéis ter rolado no chão. Eles foram treinados por pessoas hábeis em cuidar de cavalos. Junto com outro equipamento do carro, que eles sejam rapidamente trazidos e enfeitados em seus arreios ricamente decorados. Proceda rapidamente, ó Govinda, para a morte do filho de Suta. Assim endereçado, ó monarca, por Phalguna de grande alma, Krishna ordenou Daruka, dizendo, faça tudo o que Arjuna, aquele principal da família de Bharata e de todos os manejadores de arco, disse. Assim mandado por Krishna, Daruka, ó o melhor dos reis, uniu aqueles corcéis àquele carro coberto com peles de tigre e sempre capaz de chamuscar todos os inimigos. Ele então relatou para o filho de grande alma de Pandu o fato de ter equipado seu veículo.
Vendo o carro equipado por Daruka de grande alma, Falguna, se despedindo de Yudhishthira e fazendo os Brahmanas realizarem ritos propiciatórios e proferirem bênçãos sobre ele, subiu naquele veículo excelente. O rei Yudhishthira o justo, de grande sabedoria, também o abençoou. Depois disto, Falguna procedeu em direção ao carro de Karna. Vendo aquele grande arqueiro assim procedendo, todas as criaturas, ó Bharata, consideraram Karna como já morto pelo Pandava de grande alma. Todos os pontos do horizonte, ó rei, ficaram serenos. Aves pescadoras e papagaios e garças, ó rei, se moveram em volta do filho de Pandu. Um grande número de aves belas e auspiciosas, ó rei, chamadas Pum, fazendo Arjuna, por seu aparecimento oportuno, aplicar maior velocidade em batalha, proferiram alegremente seus gritos em volta dele. Terríveis cancas e urubus, igrous e falcões e corvos, ó rei, tentados pela probabilidade de comida, procediam na frente de seu carro, e indicavam presságios auspiciosos, pressagiando a destruição da hoste hostil e a morte de Karna. E enquanto Partha procedia, uma transpiração copiosa cobriu seu corpo. Sua ansiedade também se tornou muito grande a respeito de como ele iria cumprir seu voto. O matador de Madhu então, vendo Partha cheio de ansiedade conforme ele prosseguia, se dirigiu ao manejador do Gandiva e disse essas palavras. Vasudeva disse, ó manejador do Gandiva, exceto tu não existe outro homem que pudesse vencer aqueles a quem tu derrotaste com este teu arco. Nós temos visto muitos heróis, que, dotados de destreza como Sakra, têm alcançado as regiões mais sublimes, enfrentando tua pessoa heróica em batalha. Quem mais, ó pujante, que não é igual a ti, estaria são e salvo depois de enfrentar Drona e Bhishma e Bhagavata, ó Senhor, e vinda e anovinda de Avanti Sudakshina, o chefe dos Cambojas Esruteuda de energia poderosa e Asyutayuda também. Tu tens armas celestes, e agilidade de mão e poder, e tu nunca és entorpecido em batalha. Tu tens também aquela humildade que é devida ao conhecimento. Tu podes atacar com efeito. Tu tens pontaria certeira, e presença de espírito em relação à escolha de meios, ó Arjuna. Tu és competente para destruir todas as criaturas móveis e imóveis, incluindo os próprios deuses com os Gandharvas. Sobre a terra, ó Partha, não há guerreiro humano que seja igual a ti em batalha. Entre todos os kshatriyas, invencíveis em batalha, que manejam o arco, entre os próprios deuses, eu não vi ou ouvi sobre um que seja igual a ti. O Criador de todos os seres, isto é, o próprio Brahma, criou o grande arco Gandiva com o qual tu lutas, ó Partha. Por essa razão não há ninguém que esteja à tua altura. Eu devo, no entanto, ó filho de Pandu, dizer aquilo que é benéfico para ti. Ó poderosamente armado, não desconsidere Karna, aquele ornamento de batalha. Karna é possuidor de poder. Ele é orgulhoso e habilidoso com armas. Ele é um Maharata. Ele é talentoso, nos modos de batalha, e conhecedor de todos os modos de guerra. Ele também é bem familiarizado com tudo o que é conveniente para a hora e lugar. Qual a necessidade de falar muito? Ouça em resumo, ó filho de Pandu. Eu considero o poderoso guerreiro em carro Karna como teu igual, ou talvez, teu superior. Com maior cuidado e resolução tu deves matá-lo em grande batalha. Em energia ele é igual a Agni. Em relação à velocidade ele é igual à impetuosidade do vento. Em fúria, ele parece o próprio destruidor. Dotado de poder, ele parece um leão na formação de seu corpo. Ele tem 8 ratnis de estatura. Seus braços são grandes. Seu peito é largo. Ele é invencível. Ele é sensitivo. Ele é um herói. Ele é, além disso, o principal dos heróis. Ele é muito bonito. Possuidor de todas as habilidades de um guerreiro, ele é um dissipador dos temores de amigos. Dedicado ao bem do filho de Dhritarashtra, ele sempre odeia os filhos de Pandu. Ninguém, nem mesmo os deuses com Vasava em sua dianteira, pode matar o filho de Radha, exceto tu, como eu penso. Mate, portanto, o filho de Suta hoje.
Ninguém possuidor de carne e sangue, nem os deuses lutando com grande atenção, nem todos os guerreiros, dos três mundos, lutando juntos podem vencer aquele guerreiro em carro. Para os Pandavas ele é sempre de alma perversa e comportamento pecaminoso, e cruel, e de inteligência maldosa. Em sua briga com os filhos de Pandu, ele não é influenciado por alguma consideração relacionada com seus próprios interesses. Matando aquele Karna, portanto, cumpra teu propósito hoje. Despache hoje para a presença de Yama aquele filho de Suta, aquele principal dos guerreiros em carros, cuja morte está perto. De fato, matando aquele filho de Suta, aquele principal dos guerreiros em carros, mostre amor por Yudhishthira o justo. Eu conheço a tua destreza realmente, ó Parta, a qual é incapaz de ser resistida pelos deuses e asuras. O filho de Suta de alma perversa, por excesso de orgulho, sempre desconsidera os filhos de Pandu. Ó Dhananjaya, mate aquele homem hoje por cuja causa o patife Duryodhana se considera um herói, aquela raiz de todas aquelas pessoas pecaminosas, aquele filho de um Suta. Mate, ó Dhananjaya, aquele tigre entre homens, aquele Karna ativo e orgulhoso, que tem uma espada como sua língua, um arco como sua boca, e flechas como seus dentes. Eu te conheço bem com relação à energia e o poder que se encontram em ti. Mate o bravo Karna em batalha, como um leão matando um elefante. Mate em batalha hoje, ó Parta, aquele Karna, também chamado Vaikartana, por causa de cuja energia o filho de Dhritarashtra desconsidera a tua.